Façamos a leitura no capítulo de número 8, irmãos. E descendo ele do monte, seguiu uma grande multidão. E eis que veio um leproso e o adorou, dizendo: Senhor, se quiseres, podes tornar-me limpo. E Jesus, estendendo a mão, tocou, dizendo: Quero ser limpo. E logo ficou purificado da lepra. Disse-lhe então Jesus: Olha, não o digas a alguém, mas vai, mostra-te ao sacerdote e apresenta a oferta que Moisés determinou para lhe servir de testemunho. E entrando Jesus em Capernaum, chegou junto dele um centurião, rogando-lhe e dizendo: Senhor, o meu criado jaz em casa paralítico e violentamente atormentado. E Jesus disse-lhe: Eu irei e lhe darei saúde. E o centurião respondendo disse: Senhor, não sou digno de que entres debaixo do meu telhado, mas dize somente uma palavra e meu criado sarará. Pois também eu sou homem sob autoridade e tenho soldados a minhas ordens, e digo a este vai e ele vai, e a outro vem e ele vem, e ao meu criado faz isto e ele o faz. E maravilhou-se Jesus ouvindo isto e disse aos que o seguiam: Em verdade vos digo que nem mesmo em Israel encontrei tanta fé. Mas eu vos digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente e assentar-se-ão à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. E os filhos do reino serão lançados nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Então disse Jesus ao centurião: Vai, e como creste te seja feito. E naquela mesma hora o seu criado sarou. Jesus, entrando em casa de Pedro, viu a sogra deste jazendo com febre, e tocou-lhe na mão, e a febre a deixou. E levantou-se e serviu-os. Chegando à tarde, trouxeram-lhe muitos endemoniados, e ele, com a sua palavra, expulsou deles os espíritos e curou todos os que estavam enfermos, para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta Isaías, que diz: Ele tomou sobre si nossas enfermidades e levou as nossas doenças. E Jesus, vendo em torno de si uma grande multidão, ordenou que passassem para a banda da além. E aproximando-se dele um escriba, disse-lhe: Mestre, onde quer que fores, eu te seguirei. E disse Jesus: As raposas têm covis, e as aves do céu têm ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. E outro de seus discípulos lhe disse: Senhor, permite-me que primeiramente vá sepultar meu pai. Jesus, porém, disse-lhe: Segue-me e deixa aos mortos sepultar os seus mortos. E entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. E eis que no mar se levantou uma tempestade tão grande que o barco era coberto pelas ondas. Ele, porém, estava dormindo. E os seus discípulos, aproximando-se, o despertaram, dizendo: Senhor, salva-nos que perecemos. E ele disse-lhes: Por que temeis, homens de pouca fé? Então, levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e seguiu-se uma grande bonança. E aqueles homens se maravilharam, dizendo: Que homem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? E chegando à outra banda, a província dos Gergesenos, saíram-lhe ao encontro 2 endemoniados, vindo dos sepulcros. Tão ferozes eram que ninguém podia passar por aquele caminho. E eis que clamaram, dizendo: Que temos nós contigo, Jesus, Filho de Deus? Vieste aqui atormentar-nos antes do tempo? E andava pastando distante deles uma grande manada de porcos. E os demônios rogaram, dizendo: Se nos expulsas, permite-nos que entremos naquela manada de porcos. E ele lhes disse: Ide. E saindo eles, se introduziram na manada dos porcos. E eis que toda aquela manada de porcos se precipitou no mar por um despenhadeiro e morreram nas águas. Os porqueiros fugiram e, chegando à cidade, divulgaram tudo o que acontecera aos endemoniados. E eis que toda aquela cidade saiu ao encontro de Jesus, e vendo-o, rogaram-lhe que se retirasse dos seus termos. Amém. Nesse capítulo temos aqui alguns episódios que envolvem a pessoa santa do nosso Senhor Jesus.
seu jeito de agir, a sua forma de tratar cada um, entendendo cada um com o seu jeito e com sua natureza. Aqui, irmãos, ele desceu do monte e uma grande multidão acompanhava ele. E veio um leproso e chegou até ele pedindo se ele podia ser limpo. Só para os irmãos entenderem, a lepra é uma doença contagiosa e naquele tempo ela não tinha cura. E a morte pela lepra era uma morte muito triste, porque a pessoa morria se degradando, os seus membros, eles putrefavam, eles necrosavam, a pessoa perdia o dedo, a mão, desfigurava o rosto, cheirava mal. Uma morte muito, muito, muito terrível, uma morte por lepra. Dores muito fortes e solidão. Mas esse homem leproso, ele foi até Jesus Cristo. Aqui a gente vai vendo, irmãos, como que os episódios da vida das pessoas, eles marcam uma trajetória. Ele chegou até ele e falou, olha as palavras dele. Adorou ele, primeiramente, o adorou. Reconheceu nele a autoridade divina, reconheceu nele a divindade. Ainda acrescentou, se tu quiseres, eu posso ficar limpo. Dependendo da tua vontade, o meu problema está resolvido, porque eu sei quem o Senhor é. Vocês percebem a firmeza? Como que isso aqui nos diz respeito a nós? Quantas vezes nós chegamos perto do Senhor desconfiando dele, ao invés de desconfiar de nós? É muito mais razoável nós desconfiar de nós, mas nunca do Senhor. Esse leproso, ele foi bem claro. Se tu quiseres, eu posso ficar limpo. E o adorou. Aqui é uma coisa, irmãos, que nenhum sacerdote faz. O Senhor fez assim, ó, tocou. Tocar um leproso equivale a pegar uma lepra. Qualquer ferida, qualquer lugar que você tiver uma machucadura, o vírus da lepra passa para você. Mas Jesus tocando no leproso, é impossível a lepra passar para Jesus. Mas pelo contrário, a virtude de Jesus tirou a lepra do leproso. Essa relação é maravilhosa, irmãos. Porque de fato, irmãos, isso aqui é a lepra, ela é uma doença, como se sabe, por vírus. Mas aqui tem uma narrativa, irmãos, que pode um paralelo conosco. Espiritualmente também, a humanidade estava leprosa, definhando, morrendo e transmitindo lepra de pai para filho e de filho para neto. Desde Adão, a humanidade vive uma degradação de valores, de princípios, de toda sorte de virtude. Só Jesus, só Ele pode interromper esse ciclo maldito e só Ele pode reestruturar o ser humano. E é exatamente isso que Ele veio fazer. Tirar de nós essa lepra, que é o pecado, que contamina, que deforma, que faz um ser humano feito à imagem de Deus se tornar como um animal em busca de prazeres, como um ser irracional, que como ouvimos na oração, homens poderosos, cultos, dirigentes de nações poderosas, em todo canto da terra fizeram guerra. Os homens pela ambição, pelo desejo de poder, de conquista, vão fazendo isso. Destruição em massa. Guerras sobre guerras. Mas bem-aventurado é aquele cuja lepra foi tirada pelo toque de Jesus. Nós fomos reestruturados, irmãos. Deus está fazendo aqui uma nação nova, um povo novo. E isso é o novo reino que Ele estabeleceu conosco. E nós vamos viver com Ele, sem lepra, sem lamento, sem doença, sem morte. E esse o centurião é um homem importante. Ele, naquele tempo, Roma era um poderio militar inigualável. Roma era considerado um império onde o sol nunca se põe. Os dois impérios romanos duraram mais de mil e tantos anos, do Oriente e do Ocidente. E ainda por cima, os reis ainda, o Senado romano, acho que foi em 40 e poucos, eu não lembro, ele colocou Júlio César, como divino, chamando de divinos,
As águias de Roma, que as legiões usavam, era o símbolo do poder romano. O exército romano era conhecido pela sua capacidade de combate, eficiência, organização, disciplina. Era temido. Esse homem representava o poderio mais terrível que existia no planeta naquele tempo. As águias representavam esse poder. Essas águias eram o emblema. Aonde chegavam aquelas companhias de soldados romanos, o estandarte da águia estava lá. Era o sinal. Eles acreditavam que o deus Júpiter, que era o deus dos deuses, representado por aquelas águias, protegiam eles. Aqui nós vemos então um cenário de um homem treinado para batalha. Havia galgado posições, já comandava 100 soldados. Tinha autoridade, e ele conhecia o poder do exército, a autoridade dos imperadores, a suposta divindade deles. Só que toda a existência desse homem, certamente, a divindade desses supostos imperadores passados, mataram muita gente, mas nunca sararam ninguém. E longe dos estandartes das águias, esse centurião viu um outro poder se levantar, um poder diferente de tudo, que não trazia as guardas com ele, um poder solitário, humilde, manso, um rei diferente dos reis que ele conheceu. É como ele fez com esses leprosos: se tu queres, tu podes me fazer limpo. Eu quero. Pronto, está resolvido. Tudo que basta para nós é o Senhor fala assim: eu quero. É quando a gente ora, o Senhor fala assim: eu aceitei sua oração. É tudo que nos basta. Se tocarmos nele, ele aceitar o nosso toque, nosso assunto está resolvido. Irmão, é só isso que você precisa. Você só precisa que Deus fale: eu aceitei sua oração, está tudo certo. Ele tem autoridade sobre tudo. E esse centurião percebeu, porque certamente ele ouviu, senão ele não falaria assim, dos milagres, da postura de Jesus. Eu estou conhecendo os reis, imperadores, homens que são capazes de tirar a vida, mas nenhum deles restitui vida. Debaixo do escudo de Roma, com certeza vimos muito sangue correr, mas ele estava vendo ali um outro escudo, um outro estandarte, a simplicidade de um homem chamado Jesus, cuja palavra representava uma solução final para quem clamava, para quem sofria. E ele então fez aquilo que mostrou sua humildade. Aliás, ele, como um oficial, conhecendo a autoridade, ele percebeu que o comando dele e seus superiores, porque senão teria procurado seus superiores, não adiantava subir na hierarquia de Roma, não adiantava subir na hierarquia. O problema que ele tinha, ele era um homem com posses. Se o médico resolvesse, já tinha resolvido. Não tinha resolvido. Não adianta eu subir as hierarquias de Roma. Eu vou abaixar agora. E vou fazer um rogo perante esse Senhor. Olha o que ele falou. Chegou junto dele um centurião, rogando-lhe. Rogo é um pedido com muita humildade. Senhor, o meu criado jaz em casa paralítico e violentamente atormentado. Paralítico. Quem que sararia um paralítico? Violentamente atormentado. Aqui, irmãos, percebam uma coisa. Esse homem mostrou humildade, submissão e fé. Mas mais do que isso, ele mostrou que ele amava as pessoas. Esse homem que ele estava preocupado com ele era o criado dele. Não era seu amigo pessoal, não era seu parente. Vocês percebem que tinha uma coisa nesse centurião muito magnífica, que era bom que tivesse em nós. A palavra de Deus fala que o homem bom, até dos animais eles cuidam. Até os animaizinhos gostam dele. Esse homem preocupou com o seu criado, estava paralítico, para ele podia descartar: bom, isso aqui eu já perdi. Não, eu já sei onde eu tenho recurso para esse homem. Só tem um lugar que eu consigo recurso para isso, é com Jesus Cristo. E olha as palavras dele: eu estou com esse caso aqui para o senhor resolver para mim. E o senhor Jesus falou para ele: eu vou lá e vou dar saúde para ele. Ele falou: não, Senhor, eu não sou digno que o senhor entre debaixo do meu telhado.
Vocês percebem, irmãos? Por que está escrito isso aqui? Porque tem hora que nós temos que entender como aproximar do Senhor, como nós vamos tratar as coisas com Ele. Eu não sou digno que o Senhor entre debaixo do meu telhado. Sabe de uma coisa? Eu sou um homem que tem autoridade. Eu tenho muitos soldados debaixo das minhas ordens. Eu faço com o soldado, só falo para o soldado: vem aqui, ele vem. Vai lá, ele vai. Que se não for também, ele vai ter comigo. Mas eu tenho superior também. Quando o superior meu fala, faz isso, eu faço também. E meu criado é a mesma coisa. Eu falo, me serve essa mesa, ele serve. Então eu conheço as hierarquias, os poderes, as autoridades, aqui no plano terreno. Mas eu estou observando no Senhor uma outra autoridade. O Senhor é rei em outra esfera, o Senhor é Senhor em outro campo. É que eu não tenho como mexer nele, é que meus superiores não têm essa autoridade que o Senhor tem. No campo do teu poder, que é o campo celestial, eu sei que o Senhor fala. O Senhor quer saber uma coisa? Daí mesmo, dá uma ordem aí, e a doença tem que obedecer lá. É muita confiança, irmão. Vocês creem que numa palavra como essa, sai aqui uma palavra e alguém embaixo é curado? Tem poder. A palavra de Deus tem poder. Quando ela encontra no coração o eco da fé. Tem fé no seu coração? Tem poder na palavra de Deus. É isso, irmãos. Fala daí mesmo. Se o Senhor falou assim: nunca vi uma fé igual a essa, nem em Israel. Esse homem quebrou os paradigmas. Esse homem mostrou uma natureza maravilhosa. Olha ao que ele fala aqui, irmãos. Eu vos digo que muitos virão do Oriente, do Ocidente, a sentar-se a uma mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino do céu. Sabe por que ele falou isso? Porque esse homem não era judeu. Os judeus estavam crendo que só eles podiam ser salvos. Vai acontecer uma coisa interessante. Vem gente do norte, do sul, do leste e do oeste, de todas as nações, raça, tribo e língua, vão se assentar na mesa com Abraão, Isaque e Jacó. E olha, os filhos do reino, muitos vão ficar de fora. E você está nesse grupo que ele falou. De longe, vai se assentar na mesa com o Senhor. Glórias ao Senhor. Essa é a escolha que recaiu sobre nós. Vai. E como você creu, te seja feito. A fé, ela retorna imediatamente à ação do Senhor. E aqui está escrito: e naquela mesma hora o seu criado o sarou. É uma autoridade absoluta sobre tudo, não é, irmãos? A palavra do Mestre. Foi com ela que ele criou os mundos. Foi pela sua palavra. A palavra de Deus ele escolheu para criar, para transformar, para mexer. Ele repreende com a palavra, ele cura, ele restaura, ele abate. A palavra da boca do Senhor, ela pode derrubar um império e pode levantar o império. Ela pode levantar do pó e fazer subir ao reinado. E tira do reino e põe no pó. Levanta da sepultura e põe para cantar junto dos parentes. Faz a viúva desesperada encontrar socorro. Faz a estéril ter filhos. Faz o abandonado encontrar o abraço. Faz até a tristeza ir embora, para chegar a alegria. E em nome do Senhor Jesus, ó mulher, ó homem de Deus, que a tristeza deixe a sua casa, para chegar a alegria do Senhor. Que a palavra do Senhor penetre no vazio do seu coração e possa te dar um alento, calma, certeza de que tudo vai terminar bem, porque o Senhor sempre está conosco. O Senhor sempre, todos que chegaram a Ele, irmãos, nunca saíram desamparados. Ele nunca despediu ninguém sem uma palavra de consolo. Ele passou na sogra de Pedro. Vocês percebem, irmão, que uma coisa vai elencando com a outra? Ela estava com febre, tocou-lhe na mão e a febre deixou. Trouxeram endemoniados e com a sua palavra expulsou deles os espíritos e curou a todos que estavam enfermos. Com a sua palavra, ele pôs a palavra dele acima do seu nome. A palavra de Deus está acima do nome dele. Se você crer na palavra, ela criar espaço em você, se ela habitar em você, ela transforma a sua natureza. Ela é poderosa. Olha, irmãos, e a palavra por ela, ele experimenta cada um de nós. Você já foi experimentado. Você não sabe, mas já foi.
A alguma altura da sua vida, Deus já fez algum teste com você. Ele não faz teste para descobrir o que você tem, não. É para você mesmo ver o que está em você. Há momentos que Deus deixa a gente fazer escolhas. Tem hora que tudo parece tão difícil que seguir o Senhor não parece uma boa opção. Mas é nosso coração que decide, ele fica esperando. Mas até aqui você fez boas opções. E o Senhor sempre vai te ajudar. Ele fez aqui, vocês viram? Um escriba. Mestre, aonde que tu fores eu irei. Só podia ter falado com ele, então vão comigo, o assunto está encerrado. Eu quero falar para você uma coisa. As raposas têm covis e as aves do céu têm ninho. Mas o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. Você tem uma posição boa. Você quer vir comigo? Eu não tenho nada para te oferecer aqui desse mundo. Eu não vou te dar retorno nenhum, financeiro, nem político. Você quer me seguir assim mesmo? Eu não sei o que esse homem fez. Aqui não está escrito, mas o Senhor pôs ele em teste. Você quer me seguir? Você quer seguir o Senhor, irmã? Mesmo com suas perdas? Quer, irmão? Mesmo com seus prejuízos? Você está disposto a continuar? É isso que ele fez. Eu não sei, esse homem, o que ele fez. Sei que tinha um rico lá que o Senhor fez uma proposta para ele. Vende tudo que você tem, dá aos pobres. Você vai descompromissar sua vida com tudo, trabalho. Vem após mim e nós vamos ficar juntos. E nós vamos ser amigos de missão. Você vai ser meu companheiro nessa missão. Ele virou as costas e foi embora. Triste. Eu tenho muita fazenda, não dá para fazer essa troca. Quem não deixa pai, mãe, irmão, emprego, amigo, por amor do Senhor, não é digno dele. Se você estiver fazendo uma troca entre o Senhor e qualquer pessoa, a escolha não pode ser outra senão o Senhor. A escolha tem que estar pronta no seu coração. Minha escolha já está feita, eu não vou fazer, já está feita. Entraram num barco e os discípulos o seguiram. E no mar se levantou uma tempestade muito violenta, tão grande que o barco era coberto pelas ondas. E o Senhor dormindo lá dentro do barco, outra vez experimentando eles. O Senhor já podia ter mandado a onda parar, o vento não soprar mais, mas o Senhor deixou a coisa agravar. Eles foram lá, acordaram o Senhor. Salva-nos, Senhor, que nós vamos morrer. Mas não é possível morrer onde Jesus está presente, irmão. Se no barco que você está, Jesus está também, você não vai morrer. A arca de Noé, até o irmão me contou que foi lá ver uma réplica perfeita lá em Kentucky, nos Estados Unidos. A arca, o Senhor colocou lá toda a sorte de animal. Tinha mais bicho que gente. Deus escolheu colocar mais bicho do que homem. Colocou só 8 homens, o resto foi tudo bicho. Sabe por quê? Homens contaminados ao extremo, tomados de uma lepra que não queriam ser curados. Mas ele colocou 8 na arca. Dos 8, não pereceu nenhum. Você está nessa arca aqui, nessa arca você não perece. Está achando que está agitando o barco? A obra de Deus está passando por um vendaval. Calma lá. Tem um Senhor nela, pode ficar tranquilo. Que não vai afundar não. Aqui tem um Senhor no nosso meio, governando. O Senhor está no comando. O mar está agitado. Está agitado. O vento sopra forte. Mas o Senhor está dentro do barco. E quando Ele quer, o vento para de soprar e o mar para de agitar. E de tempo em tempo tem vento que Ele manda parar. E tem onda que Ele manda quietar. De tempo em tempo levanta outra onda e Ele fala para. E tem onda que vai parar ainda esse ano. Pode guardar isso aqui nessa profecia. Tem onda que esse ano ela não vai levantar mais. Esse ano tem onda que vai aquietar para não se levantar mais. Vem outras, mas tem onda que está levantando muito forte e vai aquietar e vai serenar, porque o Senhor está no comando desse barco. Eles tinham a quem recorrer. É o Senhor. É lá, quem vai lá? Deve ter escolhido um lá. Vai lá e fala com ele que a coisa agravou aqui fora. Acorda ele. O Senhor está de olho em tudo, irmão. Você está achando que o Senhor está dormindo? Ele está de olho em tudo. Ele conhece cada formiga pelo nome. Sabe que cada estrela, ele sabe, está escrito que ele conhece as estrelas pelo nome. Ele que criou tudo. Ele sabe quantas células tem no seu corpo, quantos fios de cabelo tem na sua cabeça, quantos dias você vai viver. Ele está no comando. O Senhor falou, calma. Homens de pouca fé. Vocês acham que vocês podem morrer comigo dentro do barco?
Se você estivesse sozinho, até que vocês podiam, mas eu estou com vocês. Estando conosco o Senhor, vamos chegar até o porto. Vamos chegar até lá. Depois que ele aquietou o mar e a onda parou, um falou para o outro: que homem é esse que está com a gente? Que até o mar obedece, até o vento obedece quando ele fala. É isso, irmãos. As ondas se levantam, os ventos sopram, mas no tempo oportuno da vida, porque também tem isso, irmãos. Deus não permite que o cetro da iniquidade permaneça para sempre na sorte do justo. Chega um tempo que o Senhor fala: basta, e basta. Até nosso sofrimento, até a vida tem fim. Tudo tem fim. Então, todos os processos nossos têm data de começar e terminar. Nós podemos prolongar ou podemos antecipar o nosso comportamento. Tem prova que pode durar um ano, com o nosso comportamento ela pode durar um mês. Tem prova que era de um mês, com o nosso jeito de ser ela pode virar de um ano. Depende de nós. Tem coisas que dependem de como nós reagimos, como nós tratamos a cada questão, sem revolta, com calma, mas e com fé. Aqui, quando ele saiu dessa última empreitada aqui com seus discípulos, que foi um susto para eles, entrar numa cidade. Por que vocês acham que Jesus foi lá? Foi por acaso? Ele foi precisamente, irmãos, porque ele queria mostrar para aqueles discípulos, de forma didática, clara, com exemplos, o que é que governa esse mundo aqui e qual a autoridade única que pode resolver esse problema. Quando chegou lá, tinha 2 endemoniados. Eles eram tão ferozes que ninguém podia passar pelo caminho. Diz num dos evangelhos, não lembro onde, que eles amarravam eles com ferro, eles quebravam. O corpo humano não pode fazer isso, mas era o poder diabólico que estava naqueles homens. Vocês acham que esses espíritos pararam de entrar nas pessoas? A terra está dominada por eles. Tem pessoas que estão aí na rua, no nosso trabalho às vezes, na nossa vizinhança, que são pessoas contrárias a nós, não gostam de nós, se levantam contra nós, na nossa vida, o tempo todo. E muitas dessas pessoas aí, elas estão tomadas de um espírito mau. Não adianta lutar contra a carne nem contra o sangue. A nossa luta, irmãos, é espiritual, é contra as hostes da maldade nos lugares celestiais, é comunhão. Olha, quando o Senhor chegou lá, eles clamaram o que nenhum daqueles judeus faziam, o que nenhum dos homens faz hoje. Eu vi, sabe o que eu vi hoje? Me mostraram uma entrevista numa universidade, eu não vou falar aí, uma certa universidade. Chegaram perto dos moços, eu vi isso hoje, falaram para ele: olha, está aqui o retrato, é Karl Marx, enfim, vários homens aí, alguns deles aí, tiranos, mostrando um por um. Se você tivesse que passar um dia da sua vida com alguma dessas pessoas, você passaria com quem? Outro falava assim: eu passaria com esse, eu passaria com aquele. Por fim, tinha Jesus. E com Jesus? Não, com ele não. Com ele não. Olha que ponto que nós chegamos, irmãos. Olha como a nossa mocidade está sendo doutrinada. Olha que os jovens estão sendo doutrinados. Preferem passar o dia. Alguns deles são assassinos cruéis, a história de assassinato cruel. Não, eles preferem passar um dia com um desses homens do que com Jesus. Eles não confessam Jesus. Nós queremos passar nem um dia, não. Nós queremos passar a eternidade com Jesus, todo o tempo. Oxalá que Ele tivesse todo o tempo em comunhão, nós tivéssemos todo o tempo em comunhão com Ele, e nós pudéssemos receber dEle as influências benéficas do Seu Espírito todo o tempo. Quem é você? Eles perguntavam. Quem é você? Com que autoridade você fez isso? Todo o tempo. Mas os homens duvidam de Jesus, de Deus, mas não tem nenhum espírito caído que duvida da existência nem do poder dele. Só o ser humano duvida. Um cientista fala: não tem. Eu vi os moços falar: não, eu acredito em Jesus. Eles podem duvidar à vontade, é o direito que tem. Mas nenhum demônio duvida de Jesus. Nenhum espírito de treva duvida de Deus. Em Tiago está escrito: saber que é um só Deus todo-poderoso, todos os demônios sabem e estremecem por saber. Olha a confissão deles: que temos nós contigo, Jesus? O que tem entre nós dois? Entre Jesus e eles não tinha nada, mas entre essa igreja e Jesus tem tudo. Aqui hoje nós podemos falar: entre eu e Jesus, a relação é de amor e de proximidade. Que tem você com Jesus, mulher? Que tem você com Jesus, homem?
tenho meu coração voltado para Ele. Eu tenho meu coração voltado a Jesus, pois Ele sempre vai te ajudar, sempre vai te proteger, sempre será o estandarte, não as águias de Roma, mas o sangue do Cordeiro marcando na sua testa uma propriedade definitiva do Eterno. Com a lei escrita no seu coração, ninguém apaga o que Deus escreveu em você. Nem o sofrimento que você passou, nem os erros que você cometeu puderam apagar o que está escrito de Deus em você. Sabe por quê, irmãos? Nós estamos caminhando num ambiente difícil, no mar bravio, mas dentro do barco o Senhor está conosco. Eu falo assim: quando vocês ouvirem falar de guerra, rumor de guerra, ainda não é o fim, mas é o princípio, mas não é o fim. Mas nós estamos percebendo como que as nossas estruturas sociais foram decompostas, como que a sociedade está desestabilizada, irmãos. Aonde está o homem sensato? Onde está a mulher equilibrada? Quando eu era menino, uma mulher comum, não era crente não, comum, ela defendia valores, família, honra, respeito. Hoje acabou tudo isso aí. Sabe por quê? Porque os homens escolheram seus ídolos, seus heróis, seus próprios heróis. Qual que é o seu herói escolhido? O meu é Jesus, a minha escolha está feita. Cada um escolha seu herói. Muitos heróis sendo escolhidos aí, irmão, são heróis de papel. Homens com a vida suja, contaminada, que nunca foram a lugar nenhum, fontes sem águas, nunca chegaram a lugar nenhum. Como pode, irmãos, alguém que tem uma vida totalmente limitada em termos de valores espirituais profundos, ser guia? Sabe o que o Senhor falou sobre essas pessoas? Deixa eles. São cegos conduzindo cegos. Vão cair os dois, tanto quem conduz como conduzido. Eu sou luz, quem anda em mim não anda em trevas. Essa é a palavra de Deus, irmãos. Guardemos isso. Confesse Jesus, não é falar eu creio em Jesus. Saber que Ele existe, até os demônios sabem. É confessar nas suas obras, no seu sentimento, nos seus mais interiores sentimentos. Confiar a autoridade de Jesus na sua vida. Deus seja louvado. Vamos agradecer.